Nós oramos, Pai, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o teu lugar. Em nome de Jesus. Senhor, quantos creem que Deus tem algo para falar ainda? Deus tem algo para falar para você. Ontem tivemos aqui numa conferência tremenda com o meu pastor, apóstolo André. Foi tremendo, né? E ele falou sobre o tema Importa Pertencer. E nós estamos aí na último domingo, né? Último domingo de janeiro, e nós ainda estamos falando sobre o pertencimento. E a palavra de Deus, o tema que o Senhor trouxe para mim é pertencendo a um propósito. Sabe, Deus trouxe essa revelação porque esta igreja, porque eu e você precisamos entender que nós pertencemos a um propósito. Fala com a pessoa que está do seu lado aí, com o seu vizinho. Você pertence a um propósito. E como isso é forte, como nós precisamos entender isso. Isso precisa entrar dentro de nós. Enquanto o Senhor falava comigo, enquanto eu estava preparando essa ministração, Deus falava comigo e eu falava, conversando com o Senhor, Senhor, me ajuda, Deus, porque não é fácil nós entendermos o nosso propósito. Não é fácil nós compreendermos que nós fazemos parte de um projeto de Deus. O Senhor tem um chamado específico para cada um de nós. Não adianta eu querer me comparar com você, porque a sua vida é uma, a minha vida é outra. O que Deus tem para fazer na minha vida é diferente daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Algumas coisas talvez podem até ser semelhantes, alguma coisa pode parecer, talvez possamos buscar referências de pessoas, de homens e mulheres de Deus, mas cada um de nós pertencemos a um propósito específico, a um plano específico de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre alguém, sobre uma pessoa que eu gosto muito de falar, que José. Vamos abrir lá em Gênesis 40. Versículo 15, a palavra de Deus vai falar sobre José, o filho mais novo de Jacó, juntamente com Raquel, né? Aquele filho predileto, aquele filho amado. E você com certeza já ouviu falar sobre a história de José. É uma história que está relatada lá em Gênesis, começa ali no capítulo 39, começa a falar sobre esse jovem que tinha um propósito, esse jovem sonhador. A história vai falando, a palavra de Deus vai relatando sobre o sonho que ele teve ali juntamente à sua família. Ele tinha sonhos grandes, sonho de governar, não governar, mas ele sonhou que os seus familiares estavam prostrados e ele então liderava sobre aqueles familiares. Deus tinha um propósito desde pequeno, desde o ventre da mãe dele. Deus já tinha um propósito. E eu quero dizer para você, antes mesmo de você existir, antes mesmo de você nascer, o Senhor já sonhou com você. O Senhor te chamou, Ele te preparou para algo que talvez você ainda não saiba e você precisa buscar. Talvez você já saiba e está lutando por esse propósito. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, você pertence a um propósito e nós não temos como fugir daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos enfrentar, precisamos aceitar, precisamos crescer, avançar como pessoa dentro daquilo que nós pertencemos. Amém? Então, a vida de José, ela pertencia a um propósito. Nós sabemos que a jornada da vida dele, ele passou por várias fases. E aqui nesse versículo, Gênesis 40, 15, me chamou a atenção porque fala assim, ele diz assim, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz
para que me pusesse nesta masmorra. Ele aqui estava num momento de reflexão, num momento onde ele estava na prisão. A vida dele começa. Ele começa falando sobre os sonhos que ele tinha para o futuro. A palavra de Deus fala que ele era amado, que ele era um filho predileto, que o seu pai fez uma túnica especial, uma roupa especial, e ele vai passando ali, ele passa pelo processo onde ele é injustiçado pelos seus irmãos jogam ele dentro de um poço, de uma prisão, e depois ele é vendido por para o Egito, e ali ele começa a viver uma nova história, um novo ciclo, um ciclo como escravo, um ciclo como afastamento da sua casa, da sua família, mas Deus tinha um propósito. E aqui nesse versículo vai falar no momento onde ele passa novamente por um tempo de decadência. Talvez você que está aqui já viveu coisas boas, né? Conquistas, e parece que chega uma fase na nossa vida onde novamente parece que nós temos um declínio. E José talvez ele parecia aos olhos das pessoas que ele estava vivendo um declínio. Por quê? Porque ele novamente sofre uma injustiça após ter conquistado um espaço ali na casa de Potifar, após ele estar vivendo um tempo onde ele já tinha saído, tinha subido de nível, vamos dizer. Ele passa a governar, ele passa a ser o senhor mordomo ali na casa de Potifar, mas existe um momento onde ele sofre uma injustiça, e essa injustiça leva ele para uma prisão. E ele começa a viver um tempo como prisioneiro. Ele passa por causa de uma injustiça e ele começa a se questionar: já estou aqui novamente vivendo a mesma situação de injustiça. E ele fala: de fato, eu fui roubado da terra dos hebreus. Eu não cheguei nessa terra porque eu quis, mas eu fui roubado, eu fui injustiçado, eu fui lançado pelos meus irmãos. E novamente eu estou aqui e nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Novamente estou aqui vivendo uma situação de injustiça. Por quê? Porque Deus tinha um propósito e ele pertencia a esse propósito, e ele não estava se debatendo por causa disso. Quantas vezes nos debatemos, quantas vezes fugimos, quantas vezes entramos em rebeldia por pertencer a um propósito. Será que você que está aqui nesta manhã, você tem vivido um tempo de rebeldia, de desobediência, porque você não compreende tudo o que você está passando, tudo o que você está vivendo, talvez na sua casa, na sua vida profissional, eu não sei, talvez algumas coisas não aconteceram como você imaginava, talvez você esteja passando por injustiça, e talvez você pense novamente: eu estou aqui, eu nada fiz, eu estou fazendo as coisas certas, e por que eu estou passando por isso? Porque hoje você tem a resposta, porque você faz parte e você pertence a um propósito. Quando nós pertencemos a um propósito, sabe, Deus, ele nos leva para caminhos onde nós possamos ser tratados no nosso caráter. Deus nos leva para um caminho onde a poda, né? Onde precisa ser arrancado aquilo que não presta em nós. Talvez José estava ali naquela masmorra para aprender para poder ver o que era ser um prisioneiro, para poder ser mais humilde, para poder ser mais simples, para se livrar das suas vaidades. Então, quantas vezes estamos passando por situações e nós não sabemos o porquê? Deus tem um propósito em todas as situações que nós vivemos. Então, eu quero que você abra sua Bíblia e fique com ela aberta, tá bom? Fica em Gênesis 40. Você pode acompanhar pelos slides, mas
É importante. Aqui no versículo 1, eu vou ler outros versículos que fala assim: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam ao seu senhor, e o rei do Egito indignou-se a Faraó contra os seus 2 oficiais e copeiros, chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. Então José já estava na prisão. José estava passando por um outro ciclo. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Eu não sei qual ciclo que você está vivendo. Na minha casa tem uma florzinha, eu estava comentando hoje de manhã, quando eu saí com a Gabriela, e as flores já começaram novamente. Eu falo, gente, que poder de resiliência tem essas flores. Por quê? Porque elas murcham, elas caem, né? Fica feia. E depois, novamente, a gente começa a jogar água e ela começa a se levantar e ela começa a se tornar novamente bonita, né? Umas florzinhas rosas começam a brotar. Então, todas as vezes que eu olho para aquela planta, eu penso, agora ela morreu, agora acabou. E não acabou. E novamente ela floresce. Sabe, quantas vezes olhamos para situações na nossa vida e olhamos para a nossa casa, a nossa família, talvez para a nossa vida profissional, alguma coisa, algum sonho teu. Talvez você olhe e pense, nossa, mas murchou, mas acabou, toda a beleza acabou, mas não acabou. Ciclos se abrem, ciclos se fecham, e Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito, Deus está construindo uma história linda na sua vida. Quantas vezes, sabe, nós não estamos entendendo o que está acontecendo, mas não murmure, adore, continue sendo quem você é, continue entendendo a quem você pertence. Nós precisamos entender a nossa identidade, precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida, quem nós somos, não importa onde você esteja, ainda que você esteja em uma prisão, nós precisamos entender quem nós somos, e José sabia a quem ele pertencia. Embora ele estivesse no Egito com outros deuses, ele servia apenas a um Senhor. Ele tinha um Deus, um Senhor que governava a sua vida. Ele tinha um Deus para temer. E então ele ali dentro daquela masmorra, novamente o que aconteceu, a palavra fala que passadas estas coisas, mais 2 entraram ali. E quando entraram aqueles 2 prisioneiros, eles sonharam. E através daqueles sonhos, Deus tinha um propósito de revelar quem era José ali naquele lugar. Então, muitas vezes, Deus nos coloca também em situações estratégicas. Deus nos leva também para lugares estratégicos, para que se cumpra o propósito dEle, para que Ele possa liberar daquilo que está no coração dEle. E a palavra fala no versículo 5, e ambos sonharam, cada um com o seu sonho, na mesma noite. Então, aqueles homens ali na prisão, José, ele estava também, não tinha feito nada. Ele estava ali com um propósito, ele pertencia a um propósito. Deus nos leva para situações, Deus nos muda a nossa geografia, e muitas vezes olhamos e pensamos, meu Deus, isso não é justo, isso não está certo comigo. Mas Ele tem um propósito. Isso só acontece com pessoas que Deus tem algo para fazer. Quando Deus tem algo para fazer, não importa onde você estiver, você vai florescer, você vai dar fruto, a sua vida ela vai brilhar, a sua vida ela vai mostrar a beleza do Senhor. José, ele mostrou ali o que ele tinha uma unção, ele tinha um temor a Deus, ele tinha uma identidade daquele que amava ao Senhor, daquele que temia ao Deus Todo-Poderoso, e aqueles presos ali precisavam conhecer também o Deus de José, precisavam conhecer o temor que José tinha ao Senhor.
E então, voltando aqui, José estava ali no Egito, mas o seu coração pertencia ao dos hebreus. Não importa onde você esteja, como nós aprendemos ontem aqui, nós precisamos saber a quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. Podemos estar lá no Egito, podemos estar no meio de pessoas incrédulas, podemos estar no meio de pessoas que não servem ao mesmo Deus que é nós, mas nós servimos ao Senhor. Eu me lembro quando eu era jovem, na minha escola, a maioria não tinha pessoas cristãs, sabe? E as meninas jovens, elas já faziam coisas que eu ficava assim, meu pai, como assim, nessa idade, né? Já está saindo com um professor. E era dessa forma. E eu sabia a quem eu pertencia. Eu falava, eu pertenço a um Deus. Eu tenho um temor. Eu pertenço, sabe, àquele que é todo poderoso. E eu via tantas coisas, tantas coisas erradas no meu meio. Mas eu sabia a quem eu pertencia. Eu sabia, nós precisamos saber a quem pertencemos. O nosso coração precisa ser do Senhor lá dentro do seu trabalho, sabe, lá na sua escola, dentro da sua casa, da sua família. Eu me lembro que uma vez eu discipulando uma jovem, e eu falava assim, você precisa vencer os seus inimigos, você precisa vencer a carne, você precisa vencer o diabo, você precisa vencer o mundo. E aí essa jovem falou assim, vencer o mundo? Como assim? O mundo está dentro da minha casa, o mundo é a minha casa, como que eu vou vencer? Você vai vencer porque você é capaz. Você pode se levantar como uma intercessora, você pode fazer a diferença. Então ela dizia, dentro da minha casa tem o mundo, tem tudo de errado dentro da minha casa. Eu falava, então você pode fazer a diferença dentro da sua casa. Não é fácil, sabe? Mas se Deus te plantou ali, é com um propósito. Se Deus te plantou ali, porque você é capaz de vencer essa adversidade, de fazer a diferença por onde você passar. E então José estava no Egito, mas o seu coração, ele pertencia ao Deus dos hebreus. Ele foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, mas a sua fé permaneceu firme. Na jornada da sua vida, ele foi ali, ele foi frustrado, ele foi passando pelas adversidades na sua adolescência. Ele tinha apenas 17 anos. Ele foi enviado pelo seu pai para ver os seus irmãos. E no meio do caminho, seus irmãos, eles fizeram uma emboscada. E ali colocaram ele dentro de um poço. E ele passou por aquela situação e depois foi vendido, foi afastado do seu pai, foi impedido de ser criado dentro da sua casa, começou a viver injustiça muito cedo, mas tudo isso fazia parte de um plano maior. Tudo isso fazia parte de um propósito lindo que Deus tinha e estava construindo na sua vida. E eu pergunto para você, você sabe qual o propósito pertence? Será que você sabe? Será que todos os dias você sabe, Deus me chamou com esse propósito? Eu estou vivendo isso porque Deus tem esse propósito na minha vida. E quando nós temos convicção a qual propósito pertencemos, podemos passar pelo vale, podemos passar pela luta, mas nós vamos permanecer firmes na nossa fé. Nós não seremos abalados, porque nós sabemos quem nós somos e quem nos chamou e o que Ele quer de nós. Não importa o que digam, não importa o que aconteça, eu sei o que eu sou, quem eu sou, e eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que o Senhor tem para fazer na minha vida. E nada vai impedir circunstâncias, pessoas, problemas, tribulações. Isso não vai me impedir de viver o que Deus tem para fazer na minha vida. Em Gênesis 39 fala, né?
eu coloquei esse versículo aqui, que ele fala assim: nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, vamos abrir lá em Gênesis 39. Em Gênesis 39, aqui no versículo 9, está falando a passagem que ele diz para a mulher, né? A mulher do seu Senhor. Aqui no versículo 8 ele fala assim: ele, porém, recusou e disse a mulher do seu Senhor. Disse a mulher do seu Senhor: teme-me por mordomo o meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. Porque no versículo 7, se você for ler, está dizendo assim: aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. E a palavra fala que ela perturbava ele todos os dias. Era a mulher do seu Senhor, e ela perturbava ele, dizendo: fica comigo. E ele, fugia daquela mulher, e ele temia o Senhor. E chegou uma hora que aquela mulher conseguiu estar a sós com ele. E ela então deve ter tido uma estratégia, ao ponto de que a roupa dele ficou em suas mãos. Então ele deve ter feito muita força para sair das suas mãos. Um homem, né, uma mulher é mais fraca do que um homem. Então ela deve ter feito alguma estratégia para poder, né, ao ponto de agarrar aquele homem. E ela queria ele. E ele, por temer a Deus, ele diz: eu jamais vou fazer isso. Eu tomo conta de tudo. Eu fui abençoado. Eu sou responsável por todo esse governo. Eu não vou ficar com a mulher do meu Senhor. Eu não vou trair a Deus em primeiro lugar. E ele diz assim: eu temo a Deus. Então José sabia a quem pertencia, ainda que ele estivesse em uma posição de destaque, ainda que ele estivesse com autoridade, com poder, ele sabia quem ele era, ele sabia que Deus havia confiado, e ele não podia violar. Ele não podia violar a santidade do Senhor. E quantas vezes, por tão pouco, nós estamos violando a santidade de Deus? Por tão pouco, nós estamos estragando tudo aquilo que o Senhor está nos dando. Mas José sabia quem ele pertencia, e ele sabia o propósito dele. Será que nós sabemos qual é o nosso propósito? Será que nós sabemos a quem nós pertencemos? Nós pertencemos a um Deus santo, justo, fiel. Nós pertencemos a Ele. Mas ali naquele lugar ninguém estava vendo. Ele poderia se deitar com aquela mulher. Ele poderia fazer, afinal de contas, tudo que ele já viveu. Mas ele sabia, no coração dele havia temor. No coração dele, ele pensava: eu prefiro ser preso, eu prefiro ir para a masmorra, do que ferir a santidade de Deus. Será que nós estamos preferindo pagar um preço por fazer o certo? Ou a gente quer muitas vezes dar um despertinho e estamos violando a santidade do Senhor? José sabia quem pertencia. Quando nós temos esse selo, quando nós temos essa marca, nós não vamos negociar. Nós não vamos negociar a santidade do Senhor. Nós não vamos negociar o propósito de Deus para a nossa vida por nada desta terra. Sabe, nós não vamos fazer para agradar as pessoas. Talvez ele naquele momento poderia ter tido medo de perder o cargo e as vantagens que ele tinha, e os privilégios que ele tinha, por ser um mordomo da casa ali de Potifar. Ele tinha vantagens, ele tinha privilégio, toda aquela conquista ia se perder em pouco tempo. Mas ele sabia quem pertencia. E ele sabia do propósito que Deus havia colocado. Então, quando nós temos
esse sentimento, quando nós sabemos, nós não nos importamos com as pessoas, nós nos importamos é com Deus, com o que Deus está achando do meu comportamento, com o que Deus está achando daquilo que eu estou fazendo. E ele então, a palavra fala aqui no versículo 6, Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. Estava tudo nas mãos dele, era uma posição privilegiada. Mas a mulher não. Ele não podia fazer aquilo. E ele não fez. Sabe? E isso daí o levou para a prisão. Isso daí levou a ele a pagar um preço. O apóstolo falou aqui sobre aperto, né? Para poder crescer. Vamos passar aperto para poder crescer. Vamos passar por situações difíceis muitas vezes. Situações que nós jamais vamos imaginar, mas é melhor passar pela porta estreita, porque a palavra fala que a porta é estreita, largo é o caminho para a perdição. Então, quando nós pertencemos ao Senhor, passamos muitas vezes pelo estreito. Vamos passar por situações que são difíceis, mas há um propósito na nossa vida. Há um propósito maior que talvez não entendamos agora, mas lá na frente nós vamos compreender. Nós vamos compreender o propósito, vamos compreender o desenrolar de Deus. Sabe, muitas vezes nós nos precipitamos e pensamos, queremos ser malandros, queremos ser espertos. O reino de Deus não é para os espertos. O reino de Deus é para aqueles que sabem a quem pertence. Se nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Não vai tocar em mim. Eu posso passar pelo vale, eu posso passar um choro, pode durar uma noite inteira. Mas pela manhã a alegria vai vir. E a palavra de Deus fala que se não for nessa terra, nós temos uma esperança no porvir. Nós temos uma esperança no céu. Se ainda não for, a nossa glória não foi nessa terra. Mas a palavra de Deus fala que nós reinaremos com Ele aqui também. E nele nós somos mais do que vencedores. Sabe, se passarmos, se vencermos, se entendermos que fazemos parte desse propósito, sabe, nós vamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. Então, continuando, Ele diz, nenhuma coisa vedou, senão porque és a sua mulher. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não estava pensando nem na mulher, mas ele estava pensando nem no Senhor. Em primeiro lugar, ele estava pensando em Deus. O nosso temor tem que vir a Deus. No momento em que viermos a falhar, ou a nossa carne ser tentada para fazer algo errado, nós precisamos pensar, eu pertenço ao Senhor. Eu não posso cometer esse pecado contra Deus em primeiro lugar. Ele é o meu Senhor, a Ele eu pertenço, eu sou diferente, eu faço parte desse propósito. Ainda que eles estivessem em uma terra estrangeira, que era o Egito, ele sabia a quem ele pertencia. Ainda que estejamos distante, ainda que não estejamos vivendo, sabe, aquela plenitude, mas nós temos que saber quem nós somos. Temos que saber a quem pertencemos, porque no momento em que estamos distantes, ninguém está te vendo, mas o Senhor está vendo. E nós temos que saber que nós somos diferentes, nós somos de Deus, nós não somos desse mundo. O propósito ao qual ele pertencia estava acima das suas provações. Será que nós colocamos Deus acima de tudo? Acima da nossa própria carne, acima do nosso próprio sofrimento? Eu me lembro que no meu trabalho, quando eu trabalhava no laboratório de química, eu passei por várias provações. No momento em que eu era provada no meu caráter, onde eu precisava burlar algumas coisas, onde meu chefe pedia para me burlar algumas coisas,
E eu ficava, meu Deus, eu me lembro que eu tinha pouco tempo de casada. E eu ficava, meu Deus, se eu perder esse trabalho, como que vai ser? Eu ficava pensando, não posso perder, o trabalho era um bom trabalho. Eu não posso perder esse trabalho. E ali eu pensava, eu sei a quem eu pertenço. Se o Senhor abriu essa porta, só Ele pode fechar essa porta. Só Ele tem poder. E eu pertenço a um Deus. E eu vou continuar sendo quem eu sou aqui nesse lugar. E Deus vai me respaldar. E Deus, eu vou passar pelo que tiver que passar. Mas isso não é fácil. Sabe? Porque passar pelas provações, às vezes, é melhor você agradar a todo mundo. Às vezes, é melhor você sorrir para todo mundo. Muitas vezes é mais fácil isso. Mas quando nós queremos, de fato, fazer a vontade de Deus, vamos passar alguns apertos, vamos passar provações, vamos passar perseguições. E eu me lembro que as pessoas começaram a ficar irritadas comigo ali no meu trabalho. E eu não podia. Eu falei, Senhor, eu vou desagradar as pessoas, mas eu não vou desagradar ao Senhor, E ali eu comecei a falar, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer dessa forma. Eu vou fazer dessa forma. E me levaram até meu chefe, eu continuei firme. Mas depois eu conquistei uma certa posição naquela empresa, porque as pessoas, elas tinham plena confiança em mim, porque sabiam, essa daqui não mente, essa daqui tem caráter, essa daqui é de confiança. Eu passei a ser de confiança, as pessoas olhavam para mim de outra forma. Eu passei a ter a chave do laboratório, eu passei a ter todas as vantagens naquele lugar. Mas primeiro eu precisei mostrar a quem eu pertencia ali. Primeiro eu precisei ser firme e mostrar que eu servia a um Deus e que eu era diferente. Sem agredir as pessoas, mas mostrar a minha fé, mostrar o meu caráter, mostrar que eu precisava viver a verdade, que eu não ia. Eles podiam me mandar embora, mas eu não ia mudar a minha essência. Então, quantas vezes nós negociamos, quantas vezes nós barganhamos a nossa fé em prol de agradar as pessoas, com medo muitas vezes de perder uma posição. José, ele não barganhou, ele foi para a prisão. Era para ir para a prisão, então eu vou para a prisão. O propósito a qual ele estava, a qual ele pertencia, estava acima das suas provações. E lá em Gênesis 41:40 diz, vamos ler lá em Gênesis, vamos abrir nossa Bíblia, que ainda fala sobre José, um momento onde Deus começou, a honrar José. Começa no versículo 37, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. No momento que chamaram José, teve um momento da honra, teve um momento da glória. A nossa vida não é feita só de honra e de glória. Nós vamos passar por ciclos, como eu falei aqui, vamos passar por fases difíceis, por apertos, mas também vamos viver o tempo também da exaltação do Senhor. E José também, ele soube a quem pertencia, e ele foi viver na sua jornada até chegar um momento em que foi revelado o propósito de Deus na vida dele. E aqui fala assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Ali ele estava no momento de promoção, um momento onde aquilo que estava dentro dele foi revelado. Um momento em que as pessoas reconheceram quem ele era, a quem ele pertencia. Sabe, muitas vezes nós só queremos só esse momento, mas só que existe uma jornada, existe uma construção, existe uma estrada que nós precisamos
permanecer nela, que precisamos continuar e deixando Deus tratar, deixando Deus construir, nos levando dentro desse propósito. Não podemos desistir, precisamos tentar, precisamos continuar. E aqui no versículo 39 diz: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Olha só, o momento de glória de José chegou, o momento de reconhecimento, o momento onde ele foi levantado, sabe? Eu quero profetizar, esse momento também vai chegar na sua vida. Mas permaneça fiel, saiba a quem você pertence, continue dentro desse propósito de Deus. E aqui depois, no versículo 40, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Agora você não vai ser mais governador só da minha casa, agora vai ser de todo o Egito, agora vai ser de todo o povo. Agora você foi para uma promoção muito maior da qual você estava. Então, muitas vezes, sabe, a gente está chorando por aquilo, onde Deus tem algo muito maior. Os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. E muitas vezes a gente fica querendo amarrar aquela mixaria, como se diz por aí. Ficamos chorando por aquilo que é tão pouco, diante da grandeza daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. O que Deus tem para nós é tão maior, é tão melhor. E eu posso continuar firme, eu posso continuar acreditando que o meu Deus jamais vai me abandonar, que o meu Deus está comigo e que eu faço parte, eu pertenço a esse propósito. Quantos pertencem a um propósito? Em nome de Jesus, você pertence a esse propósito. E o que Deus tem para nós sempre é melhor. A palavra fala que os pensamentos do Senhor, eles são maiores do que os nossos. Sabe, os caminhos dele são mais altos, os sonhos dele são maiores do que os nossos. E aqui ele fala assim no versículo 40, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. E então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-lhe vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. A honra de Deus, a prosperidade veio sobre a vida de José novamente. Novamente Deus o exaltou, porque ele permaneceu dentro do propósito, porque ele não desistiu, porque ele sabia a quem ele pertencia. Precisamos saber a quem nós pertencemos, e quando sabemos, não abrimos mão por nada dessa terra. Não abra mão por nada, permaneça firme dentro daquilo que o Senhor te chamou. E Deus tinha muito mais para ele, que José, ele tinha algo dentro do coração dele, uma ferida que ainda estava aberta, que era a ferida da família, porque ele havia sido arrancado da casa de seus pais, e ele tinha uma ferida, mas Deus, ele faz a obra por completo. Deus, ele restaura por completo. Ainda faltava essa outra parte. Deus restaurou a roupa, Deus restaurou a autoridade, Deus deu algo muito maior para ele, mas ainda faltava algo para ficar completo, que era a sua família, a família dele. Deus ainda tinha algo para glorificar o nome dele. Então vale a pena confiar na fidelidade de Deus. Versículo 45, capítulo 45, versículo 7. Então nós podemos ver nessa passagem, quando os irmãos, quando começa a ver a fome sobre a terra, então a família de José vai até o Egito.
Deus permite que isso aconteça, porque Deus tinha uma exaltação também na vida de José, dentro da família, porque havia uma ferida dentro dele, e Deus, ele é fiel, e Deus honra para cada dia de vergonha. Deus tem dupla honra, e ele precisava também dessa ferida fechada, e Deus, ele contempla, Deus, ele satisfaz até mesmo os desejos do nosso coração, os desejos mais escuros. Ele tinha uma falta, que era a falta da casa dele, os anos que foram perdidos, mas Deus promoveu algo, e havia um propósito na vida dele, e Deus levanta ele para poder resgatar a sua casa, para saciar a fome da sua família, mas precisava haver perdão, precisava haver cura na vida de José, e Deus trata o coração dele, e traz cura no coração dele, para que ele pudesse ser essa bênção para os seus familiares, para aqueles que fizeram mal para ele, também receber da bênção do Senhor, porque tudo que o Senhor faz na nossa vida é com um propósito, não é apenas para nós, não é nada sobre nós, mas é tudo sobre o que Ele quer fazer aqui nessa terra. E Deus queria fazer algo aqui nessa terra, Deus queria fazer algo na família, porque aquela família precisava deixar um legado. Aquela família tinha uma história, tinha um propósito, e Deus usa a vida de José para resgatar aquela família, para conservar em vida, mas José precisava estar curado, José precisava estar disponível para ser usado. E então aqui, para nós terminarmos, Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então, através de José, a família dele vive um grande livramento. A vida, ele constrói um legado para a sua casa. Sabe, Deus, ele quer que através de você um legado seja deixado na sua família. Versículo 8, assim não foste vós quem me enviaste. Esse foi o momento da cura de José, quando ele fala para os seus irmãos, não foi vocês que me colocaram no poço, ali ele já estava curado, mas Deus me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra. Ou seja, Deus me trouxe para cá, porque Deus tinha um propósito, eu pertencia a um propósito, não foram vocês, não foi nada sobre vocês, mas foi sobre aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Quantas vezes estamos magoados com as pessoas, estamos colocando a culpa nas pessoas, mas é Deus que está fazendo, é Deus que está permitindo, porque fazemos parte de um propósito lindo, porque pertencemos a esse propósito que Deus estabeleceu nessa terra. Você pertence a um propósito maior do que as suas dores. Quantas vezes deixamos e queremos que as pessoas fiquem lambendo as nossas feridas? Ficamos vitimizando. Pare de se vitimizar. Há um propósito maior que as suas dores. A vida de José pertencia a um propósito de salvação para a sua família e para a família de muitas outras pessoas. Veja, você que está aqui, a sua vida, sabe, ela é especial para o Senhor. Há um propósito na sua vida, sabe, você pertence a esse propósito para a salvação da sua casa e a salvação de tantas e tantas e tantas outras. E muitas vezes não entendemos. Saiba a quem você pertence e viva o propósito de Deus nessa terra. Saiba a quem você pertence, porque você é capaz. Amém? Você é capaz. Não pense que você não é capaz de viver esse propósito. Você é capaz. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus.